Nós estamos diante de um cenário de ano eleitoral, com expectativa de redução da taxa de juros e um aumento inesperado da inflação. Eu estou aqui com o Renan e com o Thiago, que vão comentar um pouquinho e traduzir como que isso impacta na sua estratégia de investimento. Renan, diante desse cenário, um pouco indefinido, como que você explica esses movimentos de mercado? Bom, na minha visão, nós estamos em meio a um modelo econômico equivocado, que é um modelo de crescimento por expansão dos gastos públicos. A longo prazo, esse tipo de estratégia, ele sempre acaba culminando realmente em uma inflação média elevada e a taxa de juros também elevada. Num ano eleitoral, isso ainda fica mais grave, porque é natural que os agentes do governo começam também a utilizar, vamos dizer, o caixa ou determinar alguns pacotes de bondade que agravam ainda mais a questão dos gastos do governo. E a gente sabe que hoje o calcanhar de Aquiles é justamente a política fiscal que está ali o equilíbrio ou o desequilíbrio das contas públicas. Consequentemente, você tem um cenário difícil que pode acabar interferindo e mudando o rumo ali do ciclo de queda de juros que já era esperado. Só que agora nós temos ainda um agravante, que é justamente a guerra, Estados Unidos, Israel versus Irã. Nós temos um choque de custo, que acaba afetando toda a cadeia logística e acaba batendo, por exemplo, nos índices ao produtor, que estão tendo que importar insumos para a produção muito mais caro devido a essa pressão de preços que está relacionado ali ao Estreito de Hormuz, a dificuldade de passar pelo Estreito de Hormuz, pelo encarecimento, por exemplo, dos aluguéis de contêiner, os fretes dos navios, dos porões, os seguros também que envolvem essas importações que ficaram muito mais caros, e também não podemos deixar de citar a questão da alta do petróleo. E o Brasil é dependente da importação do diesel, que encarece demais aqui a nossa logística, porque nossa matriz de transporte essencialmente é 65%, e o agronegócio, por exemplo, depende demais realmente dessa malha rodoviária no Brasil, o que deve aumentar ainda mais essa pressão inflacionária e que, consequentemente, pode afetar justamente ou pode frustrar justamente o ciclo de corte de juros que era esperado inicialmente. Bom, acho que até um ponto interessante sobre esse cenário atual é que nós temos um momento muito específico, porque o que acontece? Geralmente, quando nós temos um período de incerteza, instabilidade, normalmente os recursos acabam indo em direção a ativos mais defensivos, ativos de baixo risco. E isso aconteceu, de certa forma, mas paralelamente existe um capital também sendo direcionado para ativos de risco, como, por exemplo, Bolsa Brasil. A gente teve um fluxo financeiro vindo para cá que a Bolsa acabou atingindo uma máxima histórica, mesmo que bem tardia, né? Aquela história, a Bolsa Brasil está barata desde sempre, né? Mas eu até queria, Renan, que você complementasse esse ponto. No mercado financeiro, um dos benefícios é que sempre tem uma saída, sempre tem algo se valorizando. Diante desse fluxo de incerteza mundial, o Brasil ele tem um fiscal frágil, mas ainda assim, em relação ao mundo, veio um certo fluxo. A gente sabe que é um capital especulativo, que ele não fica de maneira estrutural, mas queria que você comentasse um pouco sobre esse movimento de incerteza, mas ainda assim veio algum fluxo para a Bolsa, o dólar teve uma queda momentânea em relação aos patamares anteriores, até desde ali do momento de taxação por parte do Trump, caiu em relação às principais moedas globais, não foi só ao real. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse fluxo, que a gente tem uma incerteza, mas ainda tem alguns ativos de risco também se valorizando de maneira paralela. Perfeito. A gente tem que dar um passo atrás, voltar no período da pandemia. No período de pandemia, o risco muito elevado, incerteza muito elevada, então você tem o fluxo de capital global de todas as economias migrando, mesmo que parcialmente, mas migrando e concentrando muitos recursos nos Estados Unidos. Porque a economia é mais forte e nesses momentos de crise profunda,
tem a busca pelos ativos reais. Quando fala em ativo real, a gente logo lembra do ouro, né? Mas, por exemplo, ações são ativos reais. Ações de empresas, ainda mais ações de empresas norte-americanas, que são centenárias, perenes, competitivas, atuam de forma global. Então, o apelo é muito grande e e os gestores em geral vão buscar esse resguardo, foram buscar nos Estados Unidos. Agora, logo após que você inicia um distensionamento dessa situação, pós-Covid, depois ali pós também os primeiros impactos ali, né, da crise Rússia e Ucrânia. Então aí vem justamente vamos dizer assim, um ímpeto de você fazer uma diversificação de risco. Olha, nós estamos muito concentrados nos Estados Unidos, mas agora os Estados Unidos está à frente de um conflito grave, um conflito também, né, duro, e que pode afetar inclusive a própria economia norte-americana com pressões inflacionárias adicionais. Então também nos Estados Unidos era esperado uma queda de juros e isso agora já está sob suspense. O Federal Reserve está buscando primeiro manter a taxa de juros, mas até quando? A gente sabe que os preços nos Estados Unidos são repassados imediatamente, tudo é a preço de mercado, então que são esperadas aí novas pressões inflacionárias que podem culminar em aumento de juros e esse recurso então ele pode até retornar, mas a justificativa para a vinda desse recurso para os países emergentes, não foi só o Brasil, é justamente essa diversificação de algo que tinha uma concentração absurda em Estados Unidos, então era necessário, e lembrando que os Estados Unidos está numa frente de batalha, então, e o Brasil está mais distante desse risco geopolítico. Outra motivação, sem dúvida nenhuma, é justamente que em dólar nossa bolsa estava extremamente descontada, principalmente ali em janeiro, fevereiro. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente dolariza o Ibovespa, nós estamos abaixo do verdadeiro pico, verdadeiro recorde do Bovespa, que foi pré-crise do subprime em 2008. Então, a partir dali, quer dizer, a bolsa realmente ela veio numa sequência de queda, porque nós enfrentamos ali a recessão profunda de 2015, 2016, depois da Covid. Então, em termos de bolsa, nós tínhamos bolsa dolarizada, que eu falo, nós tínhamos ali mais de uma década perdida. Então, isso aí gera um centro de atratividade para os gestores que querem buscar o resultado. Então, se eu vou diversificar em direção à bolsa que está mais descontada, né? E a bolsa brasileira, nós somos a 10ª economia do mundo, então tem um certo apelo. Nós temos aqui empresas importantes do setor financeiro, do setor do agronegócio, também do setor de commodities, né, principalmente. Então ali você encontra ali esse fator de diversificação importante que atrai o capital. Você até começou falando um ponto muito importante, que é sobre as ações serem ativos reais, né? E a Alexia começou também falando sobre a questão da inflação, né? Tanto no Brasil quanto no mundo ali, depois da pandemia, os governos emitiram muita moeda justamente para gerar inflação propositalmente e movimentar a economia, mas muitas vezes nós conseguimos nos defender desses movimentos através das empresas, através dos investimentos em ações. Nos Estados Unidos isso está mais enraizado na cultura do americano. Ele encontra aquelas empresas centenárias que qualquer movimento global elas são mais inteligentes e mais eficientes na alocação de capital, né? Então, você pegar uma Berkshire, por exemplo, eles têm ali a conta de participações em empresas que eles vão de um lado para o outro de acordo com o cenário econômico, fazem mais caixa, menos caixa. E então, por exemplo, você tem um cenário de inflação, você pode ir para empresas dos setores elétricos que têm os contratos entre si firmados, corrigidos para a inflação, tem várias estratégias. Diante de um cenário, eventualmente, vamos supor que nós tenhamos uma mudança no Brasil, tenhamos um calendário de reformas, a gente melhore a expectativa do fiscal, tudo que o investidor quer é uma melhora na expectativa futura, e tenhamos uma agenda de reformas e a gente consiga entender que o Brasil tem um ambiente melhor para investimentos a longo prazo e o fluxo estrangeiro comece a vir.
quais papéis e setores você acha que seriam priorizados e captariam maior retorno vindo desse volume eventualmente acontecendo esse cenário estrangeiro? E, ao contrário, os piores caso isso não se concretize e o cenário se piore ainda mais. Você colocou bem, hoje nós estamos muito à mercê da questão da sinalização, da expectativa do que o próximo governo vai fazer. Então vamos imaginar que não haverá, né, a reeleição desse governo atual e o próximo presidente, o próximo candidato, ele tem que sinalizar, sem dúvida nenhuma, para uma disciplina fiscal. Se ele sinalizar para a disciplina fiscal, geralmente o mercado antecipa, né? Ele não espera que as coisas sejam solucionadas imediatamente, né? Mas ele já começa a antecipar a alocação porque, vamos dizer assim, é uma sinalização de que está ruim, mas pior não fica. Então isso já é o suficiente para você manter os recursos numa bolsa que está tão descontada. Esse desconto e essa fragilidade da bolsa brasileira com certeza está relacionada ao custo do Brasil, né? Em especial a inflação e a taxa de juros, que está expulsando o setor privado da economia e está reduzindo ali a força da Bolsa de Valores e também a atratividade, né, das empresas abrirem capital na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, mas se você tiver um alento de política fiscal, uma queda de juros, então, por exemplo, um setor que está, vamos dizer assim, ali, no chão durante vários anos, ali, é o setor de varejo. O setor de varejo no Brasil sofre muito, né, porque a gente está vendo aí o custo do cheque especial, o custo do rotativo do cartão de crédito, as famílias extremamente endividadas. Então, você imagina se você tiver ali, então, um reequilíbrio desse poder de compra, nós temos 200 milhões, né, pelo menos 200 milhões aí de consumidores, que nenhuma empresa, até nenhuma empresa global quer desperdiçar. Então você tem muito para crescer nesse cenário. Outro setor também que pode ganhar muita força, que também saiu muito prejudicado, é o setor imobiliário. Porque também com taxas de juros menores, você tem um déficit habitacional, você tem um déficit de infraestrutura imenso, então você pode começar, né, obras residenciais, obras de infraestrutura e tudo mais, e você tem uma dinâmica melhor ali para o país. Temos os setores tradicionais que acabam navegando aí nessa crise bem, que é o setor exportador, em especial commodities, né? Isso também continua, né? Porque a gente sabe também que o mundo está buscando cada vez mais segurança alimentar, então é um setor que sempre... E o setor financeiro, e Bolsa de Valores. Quando a gente fala Bolsa de Valores, a primeira coisa que a gente pensa, ou o que eu penso em termos de estratégia, são os setores essenciais, aqueles serviços essenciais, que são, né, os ali talvez até mais óbvios, né? O de energia elétrica, saneamento básico, o banco, a telecomunicações. Então, muitas vezes, né, a gente até fala, aqui no Brasil nós temos o rentismo. Esse receio da Bolsa de Valores aqui no Brasil é que a educação financeira, né, ela ainda não foi, como é que se diz? Ela não foi disseminada a contento. Então as pessoas têm um receio da volatilidade da Bolsa, que advém também desse comportamento dos nossos diversos governos, aí, essa indisciplina fiscal. Contudo, você pensa bem, né? Se eu utilizo energia elétrica todo dia na minha casa, né, e eu acho que a energia elétrica é corrigida pela inflação e tal, que são empresas que têm margem, que são lucrativas, então eu compro uma ação de energia elétrica, do setor de energia elétrica, pelo simples fato de que eu uso a energia elétrica. A mesma coisa a telefonia, né? Você tem um celular, você tem uma linha, né? Você tem um canal de internet, então eu compro uma empresa de telecomunicação. Então é bem assim, é muito mais simples do que possa se imaginar. Né, em geral, né, as pessoas, eu tenho saneamento em casa, né? E a empresa de saneamento ela se financia no mercado de capitais, e todas as residências têm ali a água e o abastecimento e também o saneamento, não todas, mas como a gente gostaria, mas a maior parte. Então são ações ali de segurança que estão no nosso dia a dia, então é pensar no nosso dia a dia e aí começa a fazer sentido você ter uma poupança de longo prazo
nesses setores essenciais. Bom, isso é um ponto importante, né? Porque se você melhora o ambiente local, torna ele mais propício para investimentos, vinda de fluxo, você torna um país mais previsível, com taxas de juros futuras mais estáveis e previsíveis, sem grandes picos de inflação, por exemplo, acaba acarretando em uma série de melhoras para o futuro, né? Então você acaba, o governo ele consegue se financiar em títulos mais longos, pagando taxas menores, isso acaba criando uma cadeia de melhorias que ela é contínua e perdura no longo prazo. Então, se você comparar, é normal um investidor americano comprar um título de 10 anos. Aqui no Brasil, o investidor compra um título de 1, 2 anos, né? Então, dado esse cenário, até aonde você acha seguro nós posicionarmos em títulos de renda fixa, por exemplo, aqui no Brasil, ou como um horizonte de investimento em geral, né? Até quando que você acha prudente nós estarmos olhando, né? Olha, diversificação de carteira é recomendado e é sempre saudável, né? Então, só que uma diversificação verdadeira que tem algum efeito, né? Você tem que ter variação ali do risco soberano. Então, assim, então não é recomendado você ter todos os investimentos no mesmo país. E isso, os modelos matemáticos e tudo mais, mostram que com essa diversificação você reduz o risco e você também melhora a sua o seu retorno, né? Agora, é claro, né, onde é que você vai alocar mais? Naqueles países considerados mais seguros, né? Aqui no Brasil, né, o brasileiro, como, né, está na sua terra, ele conhece bem, né, o seu quintal, vamos dizer assim, você tem um rentismo, né? Você tem os títulos públicos com taxa de juros as maiores do planeta, se não uma das maiores. E um juros real, né, descontando a inflação, também extremamente elevado. Então, na medida que você tem alguma confiança, né, você tem uma situação macroeconômica, com tudo que está acontecendo, você tem uma condição macroeconômica bem melhor do que os anos 90, os anos 80, os anos 90. Então, as pessoas assim querem aproveitar do rentismo também o máximo possível. Agora, como você tem ali as contas públicas sempre deteriorando e caminhando para um patamar arriscado, que é em direção aos 100%, né, dívidas 100% do PIB, né, por exemplo, então acaba sendo um pouco mais prudente ali, né? Você está ali atuando, vamos dizer assim, na última janela ali de oportunidade, mas é justamente por esse motivo que cria-se a expectativa de uma mudança, ou seja, eu não posso, né, matar a galinha dos ovos de ouro, então você tem que ter alguma mudança estrutural nas contas públicas ali de tal sorte que você tem muita atratividade no Brasil depois do rentismo, né? Que é justamente uma onda de consumo, mas que vai fazer as empresas venderem mais, as empresas lucrarem mais, e suas ações têm muito para valorizar ao longo do tempo. Então, hoje o brasileiro, né, ele aproveita essa janela de entrada de capital externo, tem algum ganho em bolsa de valores, que a gente fica monitorando ali devido aos riscos e tal, mas também tem o rentismo. Mais à frente, né, você pode ter esse deslocamento, né, do rentismo um tanto para a renda variável, mas isso vai ser lento e gradual, né, porque até você consertar as coisas e tal, você tem tudo isso. E é sempre prudente você ter alguma coisa em outro país, né, mudando o risco soberano. Mais especificamente em relação a prazo, até onde você acha que compensa capturar prêmio no Brasil? Vamos supor, ficar num período mais curto por enquanto, CDB de até 1 ano, buscar ali CDBs, por exemplo, 3 anos, ir para um crédito privado até 5 anos, esse prêmio que um título mais longo paga em relação ao risco de exposição, a prêmio, até onde ele compensa? Olha, a relação é a seguinte: na medida que o risco vai se elevando, e eu falo, né, o risco soberano, a classificação do país, ele vai deteriorando, você vem fazendo ajustes de controle desse risco, ajustes marginais.
né? Então, por exemplo, uma das formas de você controlar o risco é justamente ficar nos títulos mais líquidos, né? E aí você, né, acaba não prestigiando tanto, né, o crédito privado, então você vai mais para os bancários, mais para o título público, o que isso não é bom, né, para o país, porque como é que você desenvolve o país se você não tem aquele financiamento? Mas, então, na medida, então o que está acontecendo já é isso, né, o capital está ficando mais perto de você, ou seja, no curto prazo. Por que no curto prazo? Se eu errar a estratégia, se acontecer o pior, o dinheiro é munição para correção de rota e ele tem que estar chegando logo próximo, no curto prazo. Então, né, é instintivo do gestor ir sempre reduzindo o prazo. Para dar um exemplo talvez um pouco mais claro, né, por exemplo, o prazo médio da dívida pública, que a gente chama de duration, né, que às vezes quando você pega lá as captações do governo, com os prazos ponderados, você tem ali alguma coisa em torno de 3,9, 4 anos apenas. Então, imagina só, o governo não consegue captar muito além de 4 anos dentro do próprio país. Então, por que eu vou emprestar meu dinheiro para uma empresa, comprar um título privado, mais do que 4 anos? Só que, como você falou, nas economias desenvolvidas, você empresta para as empresas, vou comprar bonds da Johnson & Johnson, vou comprar bonds da Coca-Cola, vou comprar bonds da Visa por 20 anos, por 30 anos a um juros muito menor. Então, aqui isso já não acontece, porque a própria estrutura da dívida do governo já indica um risco muito elevado. Então, o ideal nesse momento, o que o gestor procura? Ficar abaixo desse limite ali de 4 anos, e é o que a gente considera mais prudente, em especial aqui na Blumetrics, né? Porque eu vejo que isso passa muito desapercebido em muitas casas e em muitas gestoras. Ele não pensa muito nesse aspecto. Mas quando você enxerga o número, faz a ponderação, aí você vê, não tem sentido eu alongar com o país nessa situação. Então é buscar os títulos mais líquidos, reduzir um pouco a exposição no crédito privado e no prazo, em geral, infelizmente para o país, eu tenho que falar isso, em geral abaixo de 5 anos pelo menos. Interessante. E em qualquer movimento de mercado, qualquer mudança no cenário, os investidores, principalmente pessoa física, claro que envolve até o campo de finanças comportamentais, tem comportamentos que acabam atrapalhando o investidor na hora de aplicar o próprio recurso, que ele sempre exagera a dose para algum dos lados, em geral, claro. Então, se tem um momento ali favorável, ele tende a exagerar e ir demais para uma euforia, um otimismo. Da mesma maneira, quando há ali fatores negativos, tem vários que costumam exagerar para a parte de pessimismo, acabam fazendo movimentos precipitados. Então hoje, principalmente depois agora do caso do Banco Master, a gente viu vários investidores querendo ir para títulos públicos, por exemplo, saindo de qualquer tipo de exposição de maneira um movimento sim, até exagerado nesse sentido. E então, olhando para esse cenário de risco de crédito, eventualmente uma contaminação do que aconteceu com o Master, com outras instituições, igual aconteceu em 2008. É claro que hoje a gente não tem esse cenário, mas o que precisa, quais sinais nós temos na economia que isso poderia, nos próximos anos, caso não tenha uma melhora do calendário de reforma, cenário fiscal, poderia entrar numa crise sistêmica, assim, no sentido de mostrar para o investidor que ainda tem muita água para correr para entrar em uma crise muito maior, mas que existem alguns fatores que vão nos sinalizando que isso eventualmente poderia acontecer, né? O Brasil é um país que ele vive em crise, né? Ele é uma crise contínua, né? Ou a gente está sempre sob aquele efeito, né? O chamado voo de galinha, né? Então você tem um voo de galinha. Sim, aquela dúvida, aquela pergunta clássica dos investidores. O Brasil vai virar a Argentina, vai virar a Venezuela? Em geral, quer dizer, a gente tem uma tendência
de não chegar nesse colapso, entendeu? Porque esse colapso ele pode chegar se a gente considerar que os agentes vão ficar de braços cruzados. E é difícil que os agentes fiquem de braços cruzados, porque como eu alerto as pessoas. O Brasil é um país rico. Uma vez me perguntaram isso numa sala de aula, uma aluna perguntou, professor, o pessoal diz que o país é rico, eu não vejo essa riqueza, eu não vejo o Brasil desenvolver, crescer e tal. Eu falei assim, puxa, eu estou 10 anos esperando essa pergunta. Então, por que acontece? A riqueza, ela não é simplesmente, eu tenho riquezas naturais, eu tenho as commodities, eu tenho os minerais e tudo mais. Tá. Na verdade, a grande riqueza que o Brasil tem é uma sociedade do consumo de 200 milhões de pessoas. Certo? Então, nenhuma empresa global quer desperdiçar esse mercado. Todas as empresas globais querem estar no Brasil. Então, se o Brasil caminha para um colapso, você vai ter uma conjunção de agentes e fatores. Esse mercado não pode acabar. Ele não deve acabar. Então, não só na ótica do estrangeiro, mas também na nossa ótica. Então, você imagina para uma montadora de carro. Não podemos acabar com a galinha dos ovos de ouro. Né? Então você imagina para uma montadora de automóvel o que significa o mercado brasileiro. E nós não temos o nosso carro aqui para concorrer, entendeu? Então a gente desperdiça recursos na medida que a gente não captura esse mercado. Então cadê o celular fabricado no Brasil? Né? Mas aí você tem, né, o celular tá fabricado no Brasil, mas ele é da Samsung, ele é da LG, ele é agora tem o chinês lá, o Xiaomi. Mas não tem o brasileiro. Então, mas as empresas têm essa percepção. Eu quero esse mercado consumidor. Então, quando você começa a ter uma deterioração tão grave desses indicadores, esses agentes começam a utilizar de estratégias e tudo mais, tal, e até começar a levar ao consenso de que você precisa mudar aquela liderança. Então e o Brasil fica nesses ciclos. Infelizmente, porque nós gostaríamos que tivesse mais perenidade, né, mais sustentabilidade na condução da nossa economia, porque o mercado está aí, né? Mas então existe esse fenômeno. Então até que se prove ao contrário, até que se aconteça alguma coisa muito diferente, o que vem acontecendo historicamente é que quando a gente sempre chega perto ali de uma deterioração realmente gravíssima, né, ou um colapso, você tem essa reação que é a busca por esse mercado consumidor tão rico, né, e para o mundo inteiro, não só para nós aqui. Perfeito. E agora até uma pergunta, até um pouco mais, talvez pessoal e filosófica. Diante de todos os problemas que o Brasil tem, que poderiam melhorar, uma vez eu refleti sobre isso, e um dos problemas que as pessoas às vezes não tratam, por exemplo, a dificuldade que temos aqui no Brasil de liquidar garantias. Isso impacta muito o mercado de crédito. Então, agora até melhorou depois da alienação fiduciária, mas no Brasil ainda é muito frágil. Mas você não consegue liquidar uma garantia, coisa que na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, países mais desenvolvidos, se alguém tem uma inadimplência, você consegue facilmente acessar, seja a pessoa física, a pessoa jurídica dessa pessoa, para liquidar ali algumas garantias e arcar com essa inadimplência no mercado de crédito. Então seria uma coisa, por exemplo, que eu pessoalmente priorizaria mudaria todo o mercado de crédito financiamento. Se você tivesse uma canetada hoje para fazer uma alteração estrutural no Brasil, seja tributária, administrativa, qual você faria? Poxa, uma canetada. Uma canetada, eu deslocaria o modelo econômico, né? Para o modelo de facilitação, indução do consumo para a formação de poupança. Porque aí tudo naturalmente começa a se corrigir. Eu posso tentar explicar. Quando você vai para o modelo de poupança, você tem uma descompressão do consumo e da inflação, que é crônica no Brasil, e, consequentemente, os agentes que querem esse mercado consumidor, eles começam a olhar da seguinte forma. Se eu investir no Brasil num projeto de 5 anos, de 10 anos, o que eu vou encontrar daqui 5 anos, 10 anos? Eu vou encontrar a família endividada? Sim.
então eu não vou investir. E é isso que tem acontecido constantemente no Brasil. Então você não atrai investimentos de fato, realmente, que vão ficar no Brasil por um longo tempo em razão dessa instabilidade. Então, e o nosso modelo, claramente, ele é voltado justamente para expansão dos gastos públicos, quer dizer, você força o crescimento do PIB, consequentemente você força o consumo também, porque você tem uma renda real ali no curtíssimo prazo, tá? Mas depois você tende ao endividamento da família e tudo cai por terra. Não é sustentável esse modelo, principalmente a taxa de juros tão elevada ao consumidor. Agora, quando você vai para um modelo que é baseado em poupança, quando eu falo poupança igual ao investimento, tá certo? Você tem todo o revés dessa situação, e aí o empresário ele vai olhar e falar o seguinte: poxa, daqui 5 anos eu vou encontrar uma família com poupança para poder consumir o meu mercado, o mercado, ou consumir com uma parte dessa poupança e ela ainda continua poupadora. E qual seria o mecanismo para fazer essa virada de chave? É mudança de liderança e mudança de equipe econômica. Equipes econômicas que têm linhas diferentes. Então, quando você tem uma equipe econômica de desenvolvimentismo, né, ou seja, indução, crescimento por marcha forçada do governo, o governo investe, o governo tal, essa é uma linha, e é uma linha que já demonstrou seu fracasso desde Getúlio Vargas para cá. Não é só no governo atual. A gente tem uma espécie de um delírio desenvolvimentista que é sempre nesse modelo e sempre culmina numa crise. Enquanto os países desenvolvidos, eles têm a clareza de que o crescimento, pela ótica do investimento, principalmente o investimento privado, ele traz um equilíbrio sustentável perene para as economias. É isso que uma das opções, talvez, desalavancar o BNDES, por exemplo, e irrigar mais as instituições privadas, as instituições tradicionais, poderia ser? Essa é uma medida muito interessante, porque o que acontece? O que a gente tem que avaliar? Como que quem alimenta o BNDES? É claro que você tem algumas fontes ali, né? Você tem o FAT e tal, mas você tem ali a possibilidade, por exemplo, do Tesouro emitir dívida, colocar recurso do BNDES e o BNDES investir mal o recurso. Ele é um banco do governo. Qual a garantia que você vai ter de retorno desse investimento do BNDES? Mas, do outro lado, você tem uma dívida contratada. Agora, quando você desalavanca, né, o BNDES, você para de emitir dívida, mas quando você para de emitir dívida, os juros caem e a economia cresce naturalmente. Então você não precisa de um indutor, o governo, seu patriarca, que vai resolver todos os problemas, porque, em geral, ele gere mal. Ele não é empresário, ele não é, né, não existe o Estado empresário, ele não é especialista em ser empreendedor. Então é aquela coisa do crowd-in, né? Você desalavanca o BNDES, consequentemente você desalavanca o Tesouro. Consequentemente você reduz a taxa de juros, mas de uma forma estrutural. Então essa é uma possibilidade que é interessante. Agora, aproveitando, né, eu acho engraçado que as pessoas às vezes ignoram ou não querem enxergar uma realidade que, por exemplo, nos Estados Unidos tem Bolsa Família. Ela tem um tipo de Bolsa Família lá que tem um escalonamento e tudo mais, que a pessoa vai saindo daquele benefício aos poucos e tal, mas há muitos anos tem, né, com outra nomenclatura, mas eles têm o Bolsa Família deles. Tem o seguro-desemprego nos Estados Unidos também. E também todo norte-americano ele tem que ter um plano de saúde. E se ele não conseguir pagar, o Estado equaciona esse plano de saúde para ele. Então, onde é que está a diferença essencialmente? É a gestão também. Então, a gente precisa também, tem um aspecto da mudança de pensamento econômico, tem, sem dúvida nenhuma, mas tem um aspecto também imediato de você ter mais probidade na condução do país, né? Então, se o Bolsa Família nos Estados Unidos representa lá 12% da população, aqui representa 25% da população. Então, isso é sustentável ao longo do tempo? Isso é gasto do governo. Esse gasto deveria ser da empresa privada, pagando
pagando o salário para essas pessoas, ou o rendimento para essas pessoas, ao mesmo tempo permitindo que ela forme sua poupança, forme sua previdência e tudo mais. Mas o Estado assumir isso para ele de uma forma ineficiente, a gente fica nesse eterno voo de galinha. Perfeito. E agora, só para poder finalizar esse contexto mundial, nós falamos um pouco de Estados Unidos, né, querendo ou não, ainda é a maior economia do mundo, até porque o desenvolvimento de tecnologia, financiamento é muito forte, então essas grandes empresas, Vale do Silício, estão todas lá, então muitas vezes o investidor fala, vai ter uma grande crise contratada para os Estados Unidos. Pode ter, mas é um ambiente muito resiliente, existe o dólar, moeda forte, difícil achar outro substituto para o dólar, não é tão rápido, tão simples assim. É uma economia estável. Agora, olhando, vamos supor que... Então, tirando os Estados Unidos, qual outra opção eu tenho? Já falamos de Brasil também. Europa, China, a gente sabe que a Europa tem alguns problemas crônicos, a população está envelhecendo, está se tornando, tem a questão do euro também, que é um ponto de atenção, e tem China. Você enxerga, tem Ásia, né, no caso, você enxerga que tem algum outro ambiente mundial que ainda está atrativo para investimentos? Porque China, claro, uma economia cresceu muito, mas é muito complicado o acesso ao mercado chinês, a gente tem pouca informação, não é uma cultura que a gente tem tanta familiaridade como a Europa, por exemplo. Existe alguma outra região mundial que tem como capturar resultado? Olha, assim, né, no campo micro, você sempre tem algum negócio que tem algum apelo, ou seja, você pode peneirar ali e encontrar sempre bons ativos em diversas regiões, até mesmo no mercado asiático. A China é um caso à parte, porque é um país totalitário. Então, por exemplo, aqui por uma questão de princípio, né, a gente não gosta muito de investir em uma empresa chinesa e tudo mais, tal, pelas fragilidades que você tem ali de governança, principalmente relacionado à transparência, e também a condução, né, do governo também, que tem ali suas, vamos dizer assim, suas fragilidades, como por exemplo um câmbio sujo, né? Alguns falam que aqui no Brasil o câmbio é sujo, mas é diferente. Porque lá você tem praticamente um câmbio fixado, flutua muito pouco, e isso traz desconfiança sempre para o investimento direto. Prova disso que o investimento direto, que é aquele de longo prazo, está recuando da China, está saindo da China. No começo foi aquela alegria, todo mundo buscando baratear o custo da mão de obra, mas o que era uma alegria agora virou uma grande preocupação pela concentração da China, e o investimento direto está buscando outros mercados, como o Vietnã, a própria Malásia, a Índia, que ali você tem mercados consumidores também emergentes. Mas a China tem esse problema. Com relação também à condução do governo, por exemplo, na relação dívida-PIB da China, eles não incluem ali as províncias, né? Que eles chamam de províncias, o que aqui seriam os estados e municípios. Então lá você tem uma dívida de 83% do PIB, mas quando você inclui as províncias, aí você já chega a 300% do PIB. Então, onde é que está o risco da China ali? Qual é o verdadeiro número? Esse mesmo número aqui no Brasil faz com que a gente tenha aí uma dívida próxima de 80% do PIB, porque inclui estados e municípios, mas lá já é diferente. Então aí você vê o tipo de dilema, né, de você tá investindo num país que não tem uma democracia, né, estabelecida. Do lado dos Estados Unidos é muito diferente, né? Porque você tem ali, por exemplo, vamos dizer assim, o brinco da princesa nos Estados Unidos, é o Vale do Silício. Então o Vale do Silício ele é irrigado constantemente pelo capital de diversas empresas que buscam melhorar a tecnologia, a competitividade e tudo mais. Então aquilo ali virou um centro de desenvolvimento tecnológico absurdo. É claro que a China tem isso também, né, pelos seus programas, mas na China você tem isso por uma indução forçada do Estado, e que você enxerga ali bastante ineficiência, que isso pode não ser tão perene quanto a gente imagina. E nos Estados Unidos esse fluxo ele já é um fluxo natural de
de mais de um século. Então as empresas já aprenderam, né? Eu vou fazer o equity, né? Vou fazer o private equity, vou comprar startups, vou comprar ideias, vou fazer o venture capital, vou investir nos jovens e inovadores e tudo mais. E a gente sempre lembra não é só o Vale do Silício, mas a gente sempre ali, o Vale do Silício é um grande exemplo. Então as empresas americanas encontram esse desenvolvimento aqui natural que não depende apenas do governo, o que faz com que as empresas sejam extremamente competitivas. E algumas pessoas até falam, mas o dólar ele não tem lastro, tal. Em parte é verdade, né? E qual moeda tem lastro, né? Todo mundo trabalha com moeda fiduciária hoje, inclusive o dólar. Mas tem um lastro ali que a gente não pode desconsiderar. Os Estados Unidos tem o lastro dos recursos humanos, tá? Porque é um lastro que é pautado ali em pesquisa, desenvolvimento e mercado.